Começa agora o tempo de antena do Movimento para a Democracia. O Partido da Liberdade, da Democracia e da Esperança para Cabo Verde. Boa tarde, saudações amigas a todos os cabo-verdianos nas ilhas e na diáspora. Esta semana abordamos no nosso tempo de antena, espaço livre de comunicação do MPD com a sociedade cabo-verdiana, os dados da conjuntura económica relativos ao primeiro trimestre de 2013, as estatísticas do desemprego em 2012 e a rubrica Os Feitos Anos 90. Os cabo-verdianos têm assistido nos últimos anos à degradação das condições de vida no país, com especial destaque para as questões económicas e financeiras. Os dados referentes ao inquérito sobre a conjuntura económica do primeiro trimestre de 2013 vieram confirmar a opinião desfavorável do empresariado nacional sobre o ambiente económico em que as empresas operam em áreas como o comércio, turismo, construção civil, indústria transformadora, transportes e serviços auxiliares, com prejuízo no crescimento da economia, na competitividade do país e no combate ao desemprego. O deputado Miguel Monteiro falava desta forma em conferência de imprensa na cidade da Praia. O país tem assistido nos últimos tempos à degradação das condições de vida em Cabo Verde, com especial destaque para as questões económico-financeiras. As recentes estatísticas relativas ao desemprego são o exemplo cristalino dessa degradação. Contudo, não foi só no desemprego que a degradação aconteceu. O que se constata é que em todas as áreas a conjuntura é desfavorável, o que demonstra o claro desânimo e descrédito que graça pelo setor empresarial cabo-verdiano e que, por exemplo, tem impacto na sua política de gestão de recursos humanos, com repercussões naturalmente ao nível do desemprego. Mas as empresas identificaram como principais constrangimentos à sua atividade as dificuldades no acesso ao crédito bancário, as dificuldades financeiras, insuficiência da procura, imposto excessivo, excesso de burocracia, regulamentação estatal, dificuldades em encontrar pessoal com formação apropriada e falta de água e energia. Ou seja, questões que de uma forma ou outra o Governo tem responsabilidades. O Governo continua a desresponsabilizar-se das suas atribuições. Não é aceitável que este Executivo continue a propaganda quando a população e as empresas sofrem desta maneira. Não é tolerável que se continue com esta inação. Os recentes dados do Instituto Nacional de Estatísticas colocam o desemprego em 2012 em 16,8%, uma das mais elevadas da história recente de Cabo Verde. Esta taxa é o dobro daquela que este governo recebeu do governo do MPD em 2001. Como sempre, o governo de José Maria Neves desresponsabiliza-se perante este grande flagelo social que ataca diretamente os jovens cabo-verdianos. Para o governo do PAICV, o culpado é a crise internacional e os anos 90, em contramão à opinião generalizada do falhanço da política económica do Executivo. Um governo que falha no combate ao desemprego é um mau governo. Efetivamente, a culpada por esta situação é uma política económica desajustada das necessidades da economia, que afastou os investidores externos, que sufocou os investidores internos e que diminuiu o rendimento disponível das famílias. Para o presidente do MPD, Dr. Carlos Veiga, a governação do PAICV transformou-se numa autêntica fábrica de produção do desemprego. Mas o argumento da crise internacional é totalmente falacioso, porque se fosse verdade, então, desde finais de 2007, quando começou a crise internacional, o desemprego teria disparado. Ora, o que aconteceu é precisamente o contrário. Mas disse mais o Sr. Primeiro-Ministro que a culpa do desemprego é da crise internacional porque afetou sobretudo a imobiliária turística e, com isso, a construção civil, setor que emprega grande número de pessoas. Mas
Para além do que já deixamos dito, quanto ao facto de o desemprego ter baixado e não subido nos anos em que a crise bateu mais forte, precisamente no setor de imobiliária turística, importa lembrar ao Sr. Primeiro-Ministro algumas evidências que contrariam a justificação que ele apresenta para os números dramáticos do desemprego em 2012. Primeiro, temos que lembrar ao Sr. Primeiro-Ministro que a crise não impediu, até o ano passado, que as principais condicionantes externas da economia cabo-verdiana, como o turismo, as remessas de imigrantes e os empréstimos externos, tivessem tido uma evolução favorável, tendo aumentado e não diminuído. E que o investimento direto externo também não foi afetado pela crise internacional, pois cresceu em todo o mundo à nossa volta, à exceção de Cabo Verde. Segunda lembrança que temos de fazer ao Sr. Primeiro-Ministro é que as maiores percentagens de desemprego, dados pelo que o INE revelou, se verificam em pessoas com o ensino secundário ou superior, que não são, portanto, as pessoas que a construção civil absorve. Em terceiro lugar, que foram feitos durante toda a crise grandes investimentos públicos, essencialmente em construção civil, Casa para Todos e várias outras atividades. Quarto, que em 2008, com a crise internacional já em marcha, o Governo afirmava todo o fano que a economia cabo-verdiana estava blindada contra essa crise. Blindada significa que estava imune às vicissitudes da crise internacional. O Ministro chegou a afirmar que a economia cabo-verdiana estava bem e se recomendava. 2 anos antes, o Sr. Primeiro-Ministro tinha decretado um crescimento da economia superior a 10% ao ano. Hoje sabemos no que deu toda essa retórica. Em vez de 10%, o crescimento económico dos últimos 3 anos, de que foram publicados dados definitivos, recentemente, foi de cerca de 2% e chegou a ser negativo em 2009. Portanto, longe, muito longe, mesmo contrário à meta do Sr. Primeiro-Ministro, que agora, e contra todos os observadores da economia cabo-verdiana, até já considera que 2% é uma boa taxa de crescimento. O tempo de antena do MPD continua com orgulho e responsabilidade a fazer a necessária viagem aos gloriosos anos 90, a década das maiores transformações políticas, económicas e sociais da história de Cabo Verde. No momento em que as questões económicas e financeiras encontram-se no centro da agenda política nacional, recordamos a opinião do antigo governante e governador do Banco de Cabo Verde, Dr. Olavo Correia, sobre algumas reformas económicas dos anos 90. Gostava de destacar 2 reformas que para mim são essenciais e foram marcantes. Não é? A primeira tem a ver com as privatizações, porque permitiram, por um lado, reduzir o peso do Estado na economia e, por outro lado, promover a iniciativa individual e o setor privado em Cabo Verde. E, em segundo lugar, gostava de realçar o acordo de cooperação cambial, que foi assinado nos finais da década de 90, mais concretamente em 98, que permitiu a convertibilidade do escudo de Cabo Verde em relação às diversas moedas estrangeiras, na base de uma paridade fixa em relação ao euro. E esse processo de reforma teve, a meu ver, 5 vantagens essenciais. Por um lado, permitiu abrir um espaço para a parceria especial com a União Europeia. Eu acho que esse marco definiu todo um processo que veio a culminar com a parceria especial com a União Europeia. Em segundo lugar, permitiu reforçar a estabilidade de preços, que é importante para garantir também a estabilidade de rendimentos das pessoas. Em terceiro lugar, permitiu também, por outro lado, garantir ou estabilizar aquilo que é a situação patrimonial das pessoas, sobretudo aquelas que têm ou que tinham patrimónios denominados em escudos de Cabo Verde, porque a garantia da estabilidade da moeda cabo-verdiana, sobretudo a paridade fixa em relação ao euro, permitiu garantir, digamos, o valor do património das pessoas. Em quarto lugar, gostava de realçar o incentivo ao investimento, quer nacional, quer estrangeiro. O acordo de cooperação cambial e a paridade fixa do escudo de Cabo Verde em relação ao euro incentivou sobremaneira quer o investimento nacional, quer também o investimento privado. E não é por acaso que durante a década de 90 tivemos níveis de crescimento económicos elevados, precisamente também por causa
da estabilidade cambial. E por último, gostava de realçar o risco do país. O acordo com a operação cambial e a paridade fixa do escudo de Cabo Verde em relação ao euro permitiu baixar consideravelmente o risco do país e melhorar as condições de financiamento de Cabo Verde no plano externo. É com a rubrica Os Feitos dos anos 90 que colocamos o ponto final em mais um tempo de antena do Partido da Liberdade, da Democracia e do Desenvolvimento, na esperança de voltarmos a estar juntos na próxima semana, porque nos orgulhamos de ser a esperança para Cabo Verde. Um bom fim de semana a todos, continuação de uma muito boa tarde.